Aleluia. Glórias a Deus. Irmão Ilmar, Luiz Cláudio Lana, a paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos, glória a Deus. Irmão Zé Roberto, a paz do Senhor, meus nobres, a paz do Senhor, uma alegria estarmos juntos com vocês para celebrarmos ao nome do Senhor. Somos gratos a Deus pela vida que Ele tem dado a cada um de nós. Somos gratos ao Senhor pela misericórdia dele sobre nossas vidas. Amém, irmã Poliana Moraes, irmão Cláudio Moraes, Yuri, Deus abençoe, irmã Ana Ingrid, sua mamãe, toda a sua família, glória a Deus. Vamos fazer uma oração a Deus. Antes, quero aqui apresentar os irmãos, está conosco o presbítero Luiz Carlos, iremos fazer um estudo diferente hoje, um jeito assembleano de ser, e vai ser uma bênção, nós cremos assim, para a glória e a honra do Senhor. Que o seu Deus nos ajude e que nos dê graça nesse instante. E que possa ser edificante para você que está aí em sua residência, participando desta live. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, estamos dispostos a responder dentro da nossa capacidade de conhecimento. Que Deus possa abençoar a todos vocês poderosamente. E que possamos, como já falei, sermos bênçãos em vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos e após vamos louvar o nome do Senhor. Em seguida, o presbítero Luiz começa a dar uma palavra introdutória e a gente vai entrando aí no assunto, no transcorrer da aula de hoje. Deus abençoe você. Vamos orar então. Soberano e eterno Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos agradecidos pela oportunidade e o privilégio de estarmos na sua presença. Senhor, somos gratos, ó Deus, pelo dia feliz e abençoado e por agora estarmos aqui reunidos para celebrarmos ao seu santo nome, para glorificarmos ao Senhor e para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto aos corações dos nossos irmãos e irmãs e até mesmo aos nossos corações, porque nós carecemos e dependemos de Ti, ó Pai. Venha abençoar a cada um dos Teus filhos, venha fortalecer a cada um dos Teus servos e servas, que o Espírito do Senhor possa, ó Pai, derramar a Sua bondosa misericórdia, a Sua paz e o Seu amor sobre cada família das quais eles representam. Nós Te louvamos por esse grande privilégio de estarmos diante de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos. Amém e amém. Louvamos ao Senhor, nosso Deus. Cante conosco nesta noite este hino de louvor a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, cante comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
Vamos, Luiz, vai lá. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Vai, Luiz. Consagramos todo nosso Deus a ti. Bom, mas o negócio não é cantar não, irmão, é ele mesmo. Eu não estou ouvindo a voz do Luiz, não. O irmão Mato também não estou, não. Eu tava mímica. Aleluia. Amados irmãos, o presbítero Luiz Carlos vai nos trazer a palavra inicial. Irmão Adriano, fica ligado aí, nós vamos estar iniciando aquele projeto e perguntas, respostas, temas diversos para nós discutirmos e rogamos a Deus que possa ser bênção na vida de vocês. Irmã Silvia, Edilson Barbosa e todos que estão aí ligados conosco, que possa servir de bênção para as vossas vidas. Flaviano Miranda, vamos lá, irmão Luiz, entra aí com a palavra. Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, e dentro desse projeto que o pastor quer trazer à igreja, nós vamos trazer um tema bíblico, uma leitura bíblica que está no Sermão do Monte, onde Cristo Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Eu vou trazer o versículo, e nós vamos discorrer um pouco sobre isso, principalmente nós cristãos da atualidade, que é essa pós-modernidade, esse momento assim mais... como posso dizer, nós estamos num momento mais, muito, para a igreja do Senhor, para quem quer princípios, valores, que nós temos isso através de Cristo, mas como que a igreja, nesse momento difícil da sociedade brasileira e mundial, qual é o papel de nós cristãos, de estarmos inseridos nessa sociedade, qual é o nosso papel enquanto pai, tios, irmãos em Cristo, de nos relacionarmos um com o outro. Então, o texto de Jesus ensinando, ele traz para nós uma reflexão nessa noite. E juntamente nós vamos trazer um debate aqui rápido, de 40 minutos, mas para interagir com os irmãos, se os irmãos tiverem alguma coisa proposta, de querer propor algo, será maravilhoso para nós também, ok? O texto para nosso debate nessa noite, para nosso estudo bíblico nessa noite, está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor, você que está em casa acompanhando aí, olha. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O interessante do texto aqui, quando Jesus falou do Sermão do Monte, ministrou às pessoas, é óbvio que ele está num contexto de Jerusalém, da região de Jerusalém, está na região da Judéia. Ele falando sobre, ensinando. E para a nossa cultura, fica estranho, pastor, quando fala que o sal vai ser jogado fora e pisado, a gente pensa, mas o sal não perde o seu valor, não é verdade, irmão? O sal pode ficar guardado lá 5, 10 anos, que ele é cloreto de sódio, parece, né? Ele não vai perder. Então, na nossa cultura, o sal é algo importante para temperar a comida. E ali nós vemos que o sal, quando ele se torna insípido, ele não serve para mais nada e é lançado fora. É óbvio que naquela região ali do Mar Morto, que é um mar que, na verdade, é um lago, ele parece que ele é de 8 a 10 vezes mais salgado que é o mar comum, que nossos oceanos nós temos aí. E ali havia pedras
que as pessoas levavam para o templo. E chegava um determinado momento que, na época do frio, apesar de Jerusalém, a região ali de Israel, ser uma região desértica, mas faz muito frio. E há períodos lá que até neva, pastor. Então, de tantas pessoas irem ao templo, pisando, formava muito barro, eles pegavam aqueles pedaços de sal, quebravam e jogavam na neve para não ficar escorregando, para as pessoas não escorregarem, ou seja, para não cair e partir para o Senhor antes do tempo, né, pastor? Então o sal, naquela época, ele se tornar insípido, que não servia para mais nada, ele era jogado no chão, na neve. Tem os países aí que nevam, eles utilizam muito isso para não escorregar, então ele não servia para mais nada, a não ser para ser pisado. Então, dentro dessa cultura, dentro do país que era muito frio, o sal, se tornando para mais nada, era lançado ao chão e ser pisado pelos homens. Mas o sal, ele tinha duas propriedades muito importantes. Você sabe que é igual aquela pergunta de mineiro, né? Quem veio primeiro, a geladeira ou o queijo? É óbvio que veio o queijo, né? Como que eles conservavam o queijo? Meu pai é um que não gosta de colocar o queijo na geladeira. Ele fala que queijo na geladeira não presta. Ele gosta de deixar antes de ser consumido. Dizer que manter o gosto fica mais gostoso. Naquela época não tinha geladeira, pastor. Então o sal é muito importante para as décadas passadas, antes do advento da geladeira. Que hoje você come qualquer coisa e coloca na geladeira e aquilo mantém conservado. Mas naquela época a cultura é de se usar o sal. O que o sal fazia? O sal colocado na carne, colocado na carne suína, bovina, o que for, para não entrar em estado de putrefação, ou seja, entrar em estado de corrupção. O texto lá fala bem sobre isso. E o sal seria para não estar em estado de corrupção. Aí as pessoas salgavam, e deixavam bem salgado, para ele não estar nesse estado de putrefação e manter. Por isso tem carne de sol que as pessoas falam, o famoso bacalhau, né, pastor? Bacalhau na época da quaresma, né? Nós temos o hábito, nós mineiros, de comermos bacalhau. O bacalhau ele fica fora da geladeira, não fica podre, ele mantém, porque o sal conserva. Hoje as pessoas usam geladeira, antigamente falam de carne de lata, somente nós mineiros gostamos de matar o porco, colocar a carne lá na lata. Hoje isso é muito famoso, antigamente falava que matava, hoje a gordura de porco está melhor que a do óleo. Então era para trazer, era um conservante natural. Era algo para temperar a comida, era algo para trazer conservação, livrar da corrupção. Então, quando a Bíblia diz que vós sois, olha pessoal, de forma bem imperativa, vós sois o sal da terra, traz uma responsabilidade muito grande para nós cristãos, que nós estamos aqui para conservar, temperar e acusar a corrupção, assim, em tese. Uma pergunta que se faz, pastor, se nós somos sal da terra, e um pouco à frente falar sobre a luz, mas nós vamos focar mais no sal. Se nós somos o sal, aquela história que se faz, né? Você pega uma picanha, a picanha é maravilhosa, né, irmãos? Fala a verdade, uma picanha com aquele 2 dedinhos de gordura, o irmão aqui gosta muito. Ele só não gosta de compartilhar pagando, mas comer ele gosta bastante. Aquela picanha maravilhosa, quando você aquece a churrasqueira, já viu que a picanha com 2 dedos de gordura, você aquece a churrasqueira, coloca a grelha. Quem não gosta, irmão? Picanha. Coloca ela lá, e você não que coloca ela na grelha daquele hino maravilhoso, lá dele. Aquele é um hino, fala a verdade, irmãos. Daquela tostada gostosa. Aí você vira para um lado, eu gosto dela mal passada, que ela está suculenta. Quando você vira para um lado, vira para o outro, aí a pessoa pega aquela picanha maravilhosa e vai cortá-la. Quando ele corta, que você coloca na boca, se tiver insosso, sem sal, você fala assim, ô irmão, você esqueceu de colocar sal? É ou não é? A pessoa, não esqueci mesmo, você prefere comer o pão de alho do que comer a picanha. Porque o sal traz sabor. O sal entra ali, não é que a picanha vai ser modificada, não é a picanha que muda o sal continua com o mesmo sabor, salgado. Mas a picanha muda de sabor, você come como um paladar. Nó, que delícia! O sal é tão maravilhoso. Preste atenção, se estiver bem temperado, pastor, ninguém fala assim, nossa, churrasqueira, você temperou muito bom, mas estou falando, que gostoso, mas ninguém fala assim, nossa, que sal maravilhoso. Qual a marca desse sal? Ninguém pergunta a marca do sal. Assim somos nós, a nossa marca do cristão no mundo, pastor, é fazer as coisas sem trazer glória para si. Tem uns que preferem sal sem cebolinha. Sem cebolinha? Salsa e cebola na picanha. Salsa e cebola? Adriano. Ô, Adriano, mas tem que ter um pouquinho de sal. A cebola, a salsa, a cebola de cabeça traz um tempero, mas ela não dá tempero, não dá sabor, irmão. Pode ter certeza, como você sem salsa você vai gostar. Então,
É isso que traz para nós nessa sociedade onde vivemos hoje. Nós somos o tempero. Nós devemos temperar e ninguém fica perguntando assim, como diz do sal. Ninguém pergunta assim, qual a marca desse sal? É lebre? Alguém já perguntou a marca do sabor? Cisne. Cisne? Não existe isso. Você pensa, onde você comprou essa picanha, não é? E a gente pergunta por isso. Mas como nós, como sal, isso traz nós o seguinte: eu sou o sal dessa terra, eu sou uma pessoa que preciso fazer a diferença, mas sem me aparecer. Me aparecer, ficou bonito isso aí, pastor? Sem aparecer, sem trazer glória, não. Eu sou Luiz, eu sou o cara. Irmãos, eu sou sal. Eu vou lá e tempero pelas minhas atitudes, eu tento influenciar vidas através do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou influenciar, mas eu não vou trazer a glória para mim. Porque quem convence o homem do juízo e do pecado não sou eu e não é o pastor Cláudio, mas é o Espírito Santo. Nós somos só aquele agente de temperar com as nossas atitudes. Aí, pastor, é aquele negócio. Como ser um tempero na sociedade que nós estamos hoje, pastor? Você em casa, uma sociedade muito hedonista. O que é um hedonismo? Muito sexualizada. As pessoas hoje andam muito ao sexo à flor da pele. O sexo é bom? Óbvio que é, delícias. Mas a nossa sociedade parece estar corrompida com isso. Os valores e princípios estão sendo deixados de lado e as pessoas estão muito sexualizadas, está muito aflorada. Como que eu posso ser um tempero num mundo tão hedonista? Num mundo tão corrupto? O sal, olha para você ver, o sal traz, ele muda a corrupção da carne, a putrefação da carne. Como que eu, cristão, vou ser um sal nessa terra, onde que o mundo lá fora, a sociedade, não possa me influenciar, para eu ser corrupto, aquele jeitinho brasileiro? Você já viu falando de jeitinho brasileiro? Que está errado. Nós somos o brasileiro, se voltar na história, irmão, a estrutura do país, da construção do Brasil, ela foi forjada em muita corrupção. Há uns anos atrás, o pastor me emprestou um filme falando sobre o quilo da carne, como é que chamava? Quanto custa ou é por quilo? Quanto custa ou é por quilo, irmãos? Eu gosto demais de história. E vendo esse filme, eu vi como que a corrupção é endêmica no Brasil, ou seja, faz parte da nossa sociedade. Infelizmente, é uma verdade. Por isso que nós, enquanto cristãos, devemos fazer a diferença. A corrupção veio do passado. Você já viu aquela frase assim, que é santinho do pau oco? Já viu essa expressão? Fulano é o santinho do pau oco. Por que essa expressão? Porque no passado as pessoas corrompiam, roubavam do tesouro de Portugal. E as pessoas que mineravam, eles pegavam o tesouro para não passar pela alfândega, ou seja, pela casa da moeda, para pesar os impostos. Eles furavam a base do santo, abriam um buraco e colocavam ali as riquezas, as pedras preciosas ali dentro. Aí a pessoa achava que era um santo que tinha a ser feito, mas era um santo do pau oco, onde estavam as joias. Ou seja, uma maneira de se corromper. O brasileiro tem jeitinho para tudo, já percebeu? Eu conheço um povo lá do Rio de Janeiro, carioca. Irmãos, misericórdia. O povo difícil, irmãos. Vocês não sabem. Tudo tem que ter um jeitinho do carioca. É óbvio que isso não são todos, né, irmão? Ganhou-se a fama porque o império foi instalado lá. E o jeitinho veio de lá. E nós mineiros temos aquela fama de tentar ludibriar, porque infelizmente está na cultura. Mas é isso. O que nós vamos fazer, pastor? O que nós devemos fazer numa cultura tão... Nós sendo sal... E Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. Vós sois. Falou que você e eu somos o sal da terra. Imperativo. O que fazer nessa sociedade tão desmazelada? Meus amados irmãos que estão entrando agora, o presbítero Luiz leu Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, que fala acerca dos discípulos de Jesus serem sal da terra e a luz do mundo. E ele já trouxe aqui uma boa explicação de uma das finalidades do sal, que é justamente evitar a putrefação, o apodrecimento ou a corrupção do alimento para poder conservá-lo. E ele me perguntou o que nós cristãos fazemos diante da corrupção, da putrefação, da podridão que está a nossa sociedade. Obviamente, é importante ressaltar que essa putrefação da sociedade, ela não está ocorrendo agora.
ela não está ocorrendo de 20, 30 anos atrás. Desde a história da humanidade, isto já existe. É uma situação que está dentro do ser humano, afastado de Deus e do propósito de Deus. E só quem pode proporcionar ao ser humano ser melhor do que ele é, ele externar a glória de Deus, ele demonstrar em meio de obras, em estados, em palavras, em atitudes que possam realmente demonstrar um ser cristão, é justamente ele ter Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Há uma pergunta paralela a este assunto que o presbítero Luiz traz para nós, no Salmo de número 11 e versículo de número 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O que podemos fazer diante da situação de desmoronar os fundamentos da família, os fundamentos da sociedade, os fundamentos de todo o sistema que em suas várias dimensões que compõem a sociedade? Nós estamos inseridos na sociedade. Somos cristãos, somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos nessa terra. E como nós, cidadãos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, possamos demonstrar, possamos expor às pessoas a atitude de sermos cristãos, lavados e remidos no sangue precioso de Jesus. Como podemos sermos cristãos de maneira que possamos ser sal e preservar as nossas vidas, as nossas famílias. E uma outra atribuição que o sal tem, amados irmãos, é a de preservarmos da corrupção, aniquilarmos o ácido do pecado. Nós, como cristãos, temos que nos posicionar. Eu encontrei, presbítero Luiz, com um grande amigo nosso em comum, um bom entendedor da cultura, um bom entendedor das Sagradas Escrituras, cuja a ideia no transcorrer ali da nossa conversa foi de: ô pastor Cláudio, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fomentar na cabeça dos nossos jovens, nossos irmãos e irmãs, de forma que, por meio de uma mentoria, por meio de uma explicação mais maciça, de uma discussão mais ampla e clara sobre vários aspectos da sociedade, porque nós temos que nos posicionar. O cristão não pode ficar com o braço cruzado. Nós precisamos nos posicionar como cristãos e não como defensor apenas de uma causa X, Y ou Z. Nós precisamos nos posicionar diante de várias situações, de forma que sempre possa ser presenciada, esclarecida, aparecida a ação do sal que nós somos para temperar, para combater, para bater de frente com a putrefação, a podridão, a corrupção que há no mundo. Eu não posso ficar calado, eu não posso, eu não sou deste mundo mesmo. Você faz parte deste mundo, você vive neste mundo, você não é deste mundo, porque Jesus te comprou com o seu precioso sangue. Você é lavado e remido no sangue de Jesus, mas você não pode ficar com o braço cruzado. Você é sal. Agora, se o sal for insípido, se o sal for sem sabor, só presta para jogar fora. A ilustração inteligente do Luiz com relação à picanha, ao churrasco, e de fato, você não vai colocar uma carne sem o devido tempero, que nesse caso, no churrasco, é o sal grosso, que dá um diferencial no gosto da carne que você vai comer. Pode ser uma picanha maravilhosa, suculenta, mas se não tiver o sal, vai comer aquela carne meio esquisita, né? Então, assim, o sal, ele vai dar o sabor, e nós precisamos dar o sabor a este mundo que está em estado de putrefação, de podridão. O que fazermos, pastor Cláudio,
diante dos fundamentos que estão se transtornando como justos que nós somos, nós temos que nos posicionar, nós temos que sermos sal, nós temos que demonstrarmos que somos cristãos e nos posicionando. Eu sou crente, então eu vou ficar com o braço cruzado. Isso não é para mim, não. Nós temos que termos formação de opinião, nós temos que nos posicionar nas várias esferas da sociedade, porque nós somos ainda cidadãos dos céus. E é importante, irmãos, porque nós somos muito enganados. Você vai comprar um equipamento numa loja de eletrodoméstico, se você não tiver certos conhecimentos de normativas, de leis acerca daquele produto, ou até mesmo dos códigos de defesa do consumidor, você tem que se posicionar. Eu sou crente, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar o que eu penso, obviamente, com uma educação e com base de conhecimento. Porque senão você compra gato por lebre. Independente de você estar comprando um eletrodoméstico, de comprando um carro, de comprando uma casa, ou de vendendo, em qualquer esfera, você precisa se posicionar como cristão. E como sal da terra, você tem que transparecer Cristo. Não é transparecer o pastor, o presbítero, o cantor, o músico, o professor. É para transparecer Cristo. As nossas atitudes, as nossas palavras são o sal que tempera as pessoas que estão ao nosso redor. Outro dia, para encerrar aqui a minha parte, eu estava estava no comércio, no cartório, e as pessoas que ali estavam me atendendo começaram a comentar sobre uma certa pessoa, né, membro de igreja, crente, mas aquela pessoa, pastor Cláudio, ele dá um mau testemunho tão grande. Ele chega aqui com uma raiva tão grande, com uma atitude tão assim. Ele não parece ser cristão. Insípido. Onde é que está o sal? Aonde formos, as pessoas elas vão ver em nós Jesus. E nós não precisamos falar nenhuma palavra. O nosso modo de agir, o nosso modo de tratar as pessoas. Ô Luiz, você podia falar daquele rapaz, aquele moço, um amigo seu, que ele não é crente, mas a atitude dele deixou você... Rapaz, o cara não é crente, tem uma atitude melhor do que muitos cristãos. Lá no trabalho seu, você falou, um sujeito que ele tem um comportamento de cristão, um comportamento que é de exemplo para muitos cristãos. Verdade. Um companheiro meu de trabalho é uma pessoa que, em tudo que ele... É aquilo que o pastor está falando e eu estou raciocinando aqui. A atitude da pessoa, mesmo não sendo um cristão evangélico, a atitude dele para com o próximo mostra Jesus nele. Eu vejo Cristo nele, as atitudes dele, o jeito de tratar o próximo, a postura dele coerente quando alguém propõe algo errado. Eu vejo Jesus nessa pessoa. Mesmo ele não ter o teu nome, fala assim, você é crente em Jesus, mas atitudes, princípios e valores que essa pessoa recebeu ao longo da vida, façam que ele faça isso com a família dele, faça que ele faça com os companheiros de trabalho dele, porque ele tem princípios e valores que são bons, atitudes excelentes. Dentro daquilo que o pastor está falando ali, o sal, então, ele serve para temperar. Então, como ele serve para temperar, então, a carne sem sal, ela fica ruim, você não come, você prefere o famoso pão de alho, ou uma cebola que está assando lá, ou outra coisa qualquer, não querendo comer a carne que está sem sal. Então, se nós estamos trazendo para a nossa sardinha, que é o cristão, que nós somos igreja do Senhor, e quando o Senhor está dizendo ali para os discípulos, ou seja, ele está dando uma forma imperativa para os discípulos, vós sois. Então é para os discípulos, então para nós, igreja, nós somos o sal da terra. Então, se ele for sem sal, ele não vai trazer sabor algum. É como o pastor falou. Você vai ser tragado pela corrupção desse mundo. Porque você não se posiciona. E o posicionar aqui, nós temos que dar um adendo muito forte, que é a questão de não é brigar em redes sociais, não é sair na pancada com os outros, não é se sentir melhor do que o outro. Porque se você for assim, você jamais vai ganhar essa pessoa para Cristo. Aí você vai ser o outro extremo, você vai ser com excesso de sal, nós vamos chegar lá. Então, o que o pastor está dizendo, quando você se posiciona, aconteceu no Brasil agora, o Brasil passou por uns anos que ficou no poder um pessoal que vai muito ao extremo.
E esse sistema fez com que pessoas, dizendo-se cultura, colocava-se um homem nu e a criança tocando esse homem nu. Para a nossa sociedade, que é mais conservadora, isso trouxe um transtorno muito grande. E a igreja posiciona contra isso. Nós não admitimos isso. Nós não somos e talvez pessoas que pensam como ele também não são a favor de ideologia de gênero, pedofilia. Tem países no mundo, irmãos. Tem países no mundo, vou citar um aqui, o pastor gosta que eu cito, Suécia. A Suécia, a pedofilia não é tratada como crime, é tratada como uma doença. O pai nem pega a guarda dos filhos. Lá já estão falando sobre zoofilia, que é o sexo entre um homem e um animal. Lá o homem, se conseguir suceder, ele pode ser poligamia, pode ter mais de 2 mulheres, ele pode ter 3, 4 mulheres. É uma sociedade, irmão, escute, é uma sociedade originalmente cristã protestante. Foi de lá que saiu Gunavin e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus. E hoje é um país que está longe de Deus, esqueceu de Deus. E as suas práticas, as pessoas cristãs lá são pessoas cristãs nominais. O que é um cristão nominal, irmão? É aquele que, se é crente, sou, mas só vem na igreja no dia de Santa Ceia, quando o pastor visita e vai lá. Ele é um nominal, ele não é praticante, ou seja, ele está sem sal. Esse posicionamento que nós temos que ter enquanto cidadão dessa terra, de questionar e criar na cabeça dos nossos filhos, sobrinhos, da igreja do Senhor, que nós devemos posicionar, devemos acusar, mas primeiramente, lembrando sempre, eu tenho que aplicar isso na minha vida. Eu, Luiz Carlos, como é que eu estou? Como é que está a minha fé? Eu vou contar um testemunho aqui rápido. Nós estamos em oração 3 horas da manhã. Essa madrugada foi a irmã Kelly que estava fazendo a oração. Irmão, foi emocionante. A irmã Kelly ficou emocionada, chorando, e o pastor de ela começou a sentir a presença do Espírito Santo. E 3 horas da manhã tinha um hino antigamente de madrugada, a filha menor, não é? De madrugada, a filha menor. Irmãos, como está sendo contagiante, gostoso orar de madrugada. Eu, enquanto sal, estou amando. O meu telefone dispara da dentro. Aí eu já estou acordado, já ligo aquela claridade do rosto do pastor, bonita, linda, né? No meu rosto assim, e fica lá orando. Está sendo irmãos, escuta, espia só, como meu pai diz. Está sendo maravilhoso, edificante para minha alma. Hoje eu olhei lá, tinha 52 pessoas orando, 3 horas da manhã. Você já imaginou o que isso pode fazer na igreja do Senhor Jesus? A igreja que ora, que busca. Você, praticante, você lê a palavra, cresce a fé, você ora ao teu Deus, você entende mais o próximo, aceita mais o próximo, ama mais o próximo e reconhece que você não é nada, é um zero à esquerda. Você não é melhor do que ninguém. Você foi alcançado pela graça. Eu fui alcançado pela graça. Amém. Olha que maravilhoso. Olha, é muito sal para temperar aqui, né, irmãos? Mas Deus é bom. Então, se você for uma pessoa sossa, sem sal, sem gosto, um cristão que não fala do amor de Deus, a responsabilidade, irmãos, de levar o evangelho não é somente do pastor Cláudio, não é só minha de obreiro, é sua também. Você foi salvo pela graça, para não ser agente secreto. Você foi salvo para fazer discípulos. Vós sois sal da terra. Você, eu, com a minha atitude, não atitude gritador, uma atitude de xingador, uma atitude corrupto, uma atitude mentiroso, uma atitude de um pai carrasco, uma atitude de um tio carrasco, de um mal pagador. Isso não é sal da terra. Isso não é. Nós somos transformados, por isso que nas nossas orações, nós temos que clamar ao Senhor, me transforma, Jesus. Me transforma pelo teu amor, pela tua palavra, por eu ouvir o pastor pregando e isso entrar no meu ouvido. Eu preciso praticar para eu ser o tempero desse mundo. Então, não seja uma coisa xoxa, como nós meninos falamos, né? Sem graça, sem gosto, mas sim temperado, sal que tempera e que influencia a comunidade onde você está. Eu falei sobre o hedonismo, sobre a sexualidade. Hoje não, antigamente também. Você lembra, vocês são mais velhos, eu estou com 45, tinha uma novela chamada Pantanal. A Rede Globo Televisão antigamente, irmãos, 90% da audiência era da Rede Globo. Tinha uma novela chamada Tieta do Agreste, já apresentava uma mulher nua na abertura da novela.
Uma novela chamada Pantanal, as pessoas nadavam nu. Então, essa questão do hedonismo já é há muito tempo. Só que hoje, isso passar na televisão, você tinha que gostar. Você via só na Globo, ou via na Rede Manchete. Hoje você vê no celular. Uma criança pode ver, acessar qualquer tipo de pornografia no celular. Hoje os funk, a música que estão aí, irmãos, são terríveis para o ouvido. Se você ouvir um tal de proibidão, você fica escandalizado. Irmãos, acusemos isso, que isso traz um transtorno enorme na igreja do Senhor. Traz um transtorno. Nós temos que ser sal da terra, temperar esse mundo com amor, com a bondade, com o fruto do Espírito em nossas vidas, para que nós possamos praticar isso. A pergunta do filósofo Adriano para você aqui. Já veio Adriano, vou transferir para o pastor. Conforme Mateus 5,16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A pergunta dele é: que luz é essa? Que tipo de obras são estas e a quem elas são endereçadas? De forma a glorificar o Pai nos céus. Então o texto diz, para poder ajudá-lo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E o texto é claro: vossa luz. Vossa luz. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que luz que é essa? Que farol que é este? Irmão Adriano, a luz ali, a candeia, como dizia, a candeia era aquele um objeto que colocava, quando fazia a prensa das azeitonas, Adriano, na terceira prensa tirava o óleo da azeitona, colocava numa candeia e acendia a ponta, o pavio ali, e ficava iluminado. Ou seja, você disse bem, um farol que está numa ilha, lá no meio do mar. Se o navio a vários quilômetros, ele vê aquela luz, ele sabe que ali tem as rochas, então ele vai ter cuidado para navegar naquele lugar. Essa luz, irmão, essa luz, óbvio que não vem de nós. Essa luz jamais pode vir de mim. Eu, Luiz, produzi essa luz. Essa luz é o Espírito Santo de Deus na minha vida. São as obras que eu faço através da bondade do Espírito Santo. Então eu, como luz, como candeia, como vou acender a luz e colocar na candeia, eu não vou colocar de baixo, porque de baixo ela vai apagar, não vai iluminar. Mas eu, com as minhas atitudes, com as minhas obras, com sal, com tempero, pelo Espírito Santo de Deus, eu sendo transformado por Ele, essa luz vai brilhar e vai ser norte para as pessoas. O pastor Cláudio, você, Adriano, quando tem o brilho do Espírito Santo, essa luz do mundo, o mundo é em trevas, e você vê uma luz, você tem uma referência. Então essa luz tem que servir de exemplo para o outro. Essa luz tem que fazer com que o outro seja contaminado pelo poder, pelo amor de Jesus Cristo, que ele olha para mim e fala assim: pô, esse camarada tem uma atitude diferente. Ele é diferente. É como eu disse no meu colega de trabalho. Ele não é um protestante cristão, mas ele tem atitudes cristãs. Então eu admiro ele. Eu admiro muito as atitudes dele. É admirável alguém que é luz. Imagina nós ainda crentes em Jesus, salvos por Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para você ver, nós somos esse farol em um mundo escuro. Se começar a pegar fogo naquela montanha, todo mundo vai ver, nós tendo fogo na montanha. Porque essa metáfora é a luz do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, Adriano Henrique. Você está postando muito sobre a África, eu estou achando que você está conversando com alguém na África, viu, irmão? Você está sendo luz na vida de alguém na África. Um dia desse eu postei um vídeo de uma pessoa, você viu, Adriano? Acho que você viu. Irmãos, o menino trabalhando de office boy, entregador numa empresa, e ele chegou de tênis rasgado, e as meninas observaram isso. E eles foram e chamaram aquele menino e deram um tênis para ele. O menino ficou chorando, apaixonado, as lágrimas desceram, o menino ficou muito emocionado, porque as pessoas observaram e deram ele um tênis novo. Irmão, que atitude maravilhosa disso. Aquelas pessoas ali, eu não estou dizendo que alguém ali é crente, mas a atitude de observar alguém, ela foi luz na vida daquela pessoa. Aquilo ali foi maravilhoso. Então, irmãos, seja luz. Essa luz é o Espírito Santo em mim. Quando eu dou lugar, quando eu quero que o Espírito Santo faça a minha vida, quando eu sou um sacerdócio real, uma nação santa.
Essa é a luz do Espírito Santo, é o brilho dele, que faça com que eu brilhe na comunidade onde eu estou. Não faça que eu fique só trancado, pastor. Só na igreja. Na igreja eu sou, oh Deus, aleluia Deus, Pai das luzes. Mas lá fora, eu sou ninguém. Lá, irmãos, igreja é só um momento de reunião de 2 horas. É um encontrão gospel. Não fica com raiva de mim, não. Ir ao culto é um encontrão gospel que precisa ter. Precisamos ter Santa Ceia, culto na igreja, louvarmos juntos. Essa reunião é gostosa, é boa. Mas os 22 horas é lá fora. É a sua atitude lá fora, como pai, como irmão, como filho, como patrão, como empregado. A nossa atitude cristã reflete lá fora. Essa luz que o Adriano falou, esse farol que está lá no alto e sendo visto. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, pastor? Posso falar? Pode falar. Irmãos, faça o seguinte agora aí. Você que está participando da live aqui, está me mostrando que são 34 pessoas. Eu queria que vocês compartilhassem agora este vídeo. Clica aí em compartilhar. Compartilhe. Porque se você não compartilhar, o que estamos discutindo aqui é uma maneira de você esconder a luz. Quais as maneiras que eu posso esconder a luz? O irmão Adriano perguntou e fez uma pergunta excelente. Que luz que é essa? É a luz de Cristo. A luz do Espírito Santo. A luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Agora, como é que eu posso esconder a luz? Como é que eu posso esconder a luz? Primeira coisa que me faz esconder a luz é quando eu tenho que falar e eu não falo. O momento que eu tenho para expressar o amor de Cristo, eu não expresso. Faça isso aí agora, compartilhe esse vídeo que você está participando conosco agora, porque os seus amigos vão estar assistindo e vão estar aprendendo o que é ser luz, o que é ser sal da terra. Então, quando eu me escondo, eu fico quieto quando eu tenho que falar, é uma maneira de eu esconder a minha luz. Outra maneira de eu me esconder é me juntar à multidão. Porque quando você está junto com a multidão, você não é visto. Você tem que se separar da multidão para fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém. Por exemplo, aquela mulher em Marcos capítulo 5, que ela tinha um fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, obviamente, era notícia geral na comunidade judaica acerca de um homem que estava curando, libertando vidas, transformando até aqueles que haviam sido mortos, eram ressuscitados pelo seu poder e pela sua glória. Ela ouvindo falar de Jesus e sabendo que ele estava ali próximo a ela, ela colocou no seu coração, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. E de fato isso aconteceu. Ela foi curada pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo toque que ela teve pela fé em Jesus. Mas a multidão apertava Jesus e não sentia nada. Então quando eu fico no meio da multidão, é uma forma de eu não apresentar a luz. Eu não posso ficar no meio da multidão, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença na minha escola, na faculdade, no meu trabalho. Eu tenho que fazer a diferença na minha casa. Eu tenho que fazer a diferença na minha sociedade, no meu bairro. Os meus vizinhos têm que me ver como um cristão que realmente representa Cristo, que exala o bom perfume de Cristo, que mostre a luz poderosa do Espírito Santo, do Cristo ressurreto, e que possa ali vir um sujeito que é salgado. Não é salgado no sentido de estar extremista, mas ele é um sal, ele é temperado, ele sabe se colocar, porque também ser exagerado no sal não é bom, correto? A Bíblia diz sobre moderação, nós precisamos sermos moderados. Então, uma forma de nós escondermos essa luz é ficando calado quando nós temos que falar, e é o momento que nós temos que nos posicionar. Não é brigar, não é ser ignorante, é poder ouvir o outro, a opinião do outro, e talvez você discorde da opinião, mas você não precisa brigar. Em qualquer dimensão da vida, em qualquer área, em qualquer ciência a ser discutida, você precisa se posicionar, você precisa ter o seu parecer, mas não é o que você lê no WhatsApp, no Facebook, é o que você estuda. Você pode ver aqui atrás do presbítero Luiz uma quantidade de livros enorme, são aí mais de 600 livros,
Então a gente tem que estar estudando, lendo alguma coisa. Eu não consegui ler tudo ainda, mas algumas coisas eu pesquiso, leio. Tem ali atrás umas dezenas de Bíblias que nós precisamos estudar. Porque Pedro, capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro diz: antes, santificai a Cristo em vossos corações e estai preparados para responder a qualquer um a esperança que está em vós. Eu preciso estar preparado intelectualmente, com um estudo teológico, com um estudo aqui da informática. Ora bem, eu nem gostava desse negócio, agora eu estou me envolvendo tanto com isso, porque eu estou pregando o evangelho, eu estou ensinando a outros irmãos e irmãs que estão impossibilitados de vir para a igreja, ou que estão adoecidos, então, para que possam conhecer a verdade do evangelho. Eu posso esconder essa luz quando eu fico calado, quando eu estou no meio da multidão, quando eu nego essa luz, ou quando eu ignoro a necessidade de ajudar o outro. Veja o rapaz, as irmãs do ciclo de oração, eu mandei para elas esse vídeo do rapaz recebendo o tênis. Não tem como não chorar, não tem como não derramar lágrimas, porque realmente é impactante. E é impactante nós cedermos para alguém, termos misericórdia. A misericórdia, ela é um adjetivo, ela é uma ação que tem que estar no cristão. Porque assim como ele quer receber a misericórdia do Pai, ele precisa externar essa misericórdia ao seu próximo. E a Bíblia diz: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. O texto bíblico para essa palavra conversão parece que é metanoia. Me fala a memória, eu não sou muito bom nessa coisa não, mas lembrando, parece que é metanoia, é mudar de direção. É uma conversão de você reconhecer, ser grato a Cristo, ser muito grato ao Senhor pelo amor dele infinito que ele fez para conosco, e eu mudar de direção. É aquilo, ó, o que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o falador não fala mais. Ele vai sufocar isso através da oração, da leitura da palavra, através dele entender, irmãos, o mais importante, irmãos, não é o reteté de Deus. O mais importante é você colocar na sua mente, descer ao coração e você praticar as Escrituras. Não adianta nada ser o roda de fogo, o tal, não sei o quê, mas se eu não praticar as Escrituras, não estou com nada no balaio. Ninguém vai olhar para mim como luz, como tempero dessa terra, porque eu não estou sendo exemplo, uma metanoia, ser transformado pelo poder e ação do Espírito Santo. Tem pessoas que o pastor sabe mais do que eu, o pastor é psicólogo. Existem personalidades. Eu sou um camarada mais sanguíneo, eu falo, e me exponho. Tem outros que é mais calmo, tranquilo. Eu não estou falando de personalidade. Eu estou falando de uma pessoa que não vai mudar de direção. Ele vai entender a palavra, ele vai ser grato a Jesus, assim, Senhor, eu vou mudar por amor. Mesmo que ele fique com vontade, assim, dentro dele, um vulcão. Mas ele, pelo poder da ação direta do Espírito Santo, ele muda. Isso não vem de homem nenhum, queridos. Isso não vem de homem, não vem de força humana. Só vem do poder da ação direta do Espírito Santo. E onde eu sei isso, queridos? Através das Escrituras. Quando eu a leio e quero praticá-la. Quando eu leio, eu crio uma vontade em mim de orar 3 horas da manhã por esse momento que nós estamos passando mundialmente. Porque eu não estou pedindo a Jesus para, Senhor, me guarda minha família. Eu estou pedindo, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar vivo. Muito obrigado por te servir. Muito obrigado, Senhor, por ser alcançado pela tua graça. Senhor, que eu possa fazer diferença na vida do outro, não só na minha. Compreendeu? Entendeu, pastor? Põe aí o Adriano na live. O Adriano põe aqui uma pergunta, até para complementar o questionamento dele, que é interessante. Que luz é essa? Nós já falamos que a luz é Cristo, que a luz é o Espírito Santo, porque de nós mesmos não temos luz alguma, a não ser a luz que vem dele. Essas obras, que obras são essas? Eu penso que nós já falamos aqui, as obras são nossas atitudes com relação ao próximo, com relação com relação aos próximos, com relação à nossa família, com relação a nós mesmos, e são endereçadas a quem?
a princípio aos próximos, quem está vendo, porque eles vão glorificar a Cristo através de nossas atitudes. Por exemplo, você está andando na rua, né, está fazendo caminhada, e de repente alguém cai de bicicleta. Só que tem alguém passando de carro. Essa pessoa que está passando de carro, ela te conhece e sabe que você é crente. E você passa direto e não socorre a pessoa que caiu de bicicleta. Que cristão que é este? Por que aquele crente passou caminhando e não ajudou aquele senhor, aquela senhora que caiu de bicicleta? Essas obras, elas são vistas. As pessoas estão nos vendo. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Você deve, talvez a pessoa nem percebeu, ela, não vou ajudar não, porque não sei quem é, pode estar bêbado, então eu vou embora. Mas ele nem percebeu que quem está vindo de carro, quem passou de longe, está observando, que ele não agiu como um cristão, não estendendo a mão para com ele. Interessante você dizendo, pastor, quando nós lemos aquela passagem do bom samaritano, com certeza você fica indignado com o religioso que passou, eu tenho que ir ao templo, depois veio o levita e foi, aí o samaritano vem, era inimigo do judeu, o samaritano vem, socorre ele, pega ele, que a situação crítica ele estava, leva ele, cuida dele, ele paga a hospedagem dele para ser cuidado. Quando você lê, você diz assim, mas que levita é esse? Irmãos, nós devemos fazer o bem a todos, pegando isso que o pastor diz, a todos. A pessoa pode ser macumbeira, feiticeiro, ele pode ser maconheiro, ele pode ser o que for. Se ela está precisando da sua ajuda, ajude-a. Ela pode ser o que for. Você tem que agir com amor de Cristo. Você é lua. Deus é o sol. A lua não tem luz própria. O sol tem. A lua só está iluminada pela luz do sol. Nós somos iluminados pela bondade de Deus. É uma metáfora. Ajude qualquer pessoa, irmão. Ajude o seu vizinho. Quando você fala que ama, irmãos, é muito difícil amar alguém. Amor é atitude. Amor não é palavras. Eu amo o pastor Cláudio. Vira para o seu irmão e fala, irmão, eu te amo. Irmão, isso é conversa fiada, isso é fake. Amor é atitude. É o seu vizinho que te persegue, é seu amigo que te persegue. E você, mesmo com raiva, você diz assim, eu vou orar e vou abençoá-lo. Eu vou entregar na mão, Senhor, abençoa fulano de tal, Senhor, que seja próspero. E quando a situação se apresentar para você, você não faz como ímpio. Você faz como uma pessoa salva, temperado, sal dessa terra, luz desse mundo. Eu abençoo, porque eu amo, porque o amor de Deus me faz amar. Completando então a resposta, quantas obras? Eu dei aqui um exemplo, né, de obras que são vistas pelos homens. Para quem são? Para as pessoas têm que saber de Jesus. Como é que eu vou pregar para as pessoas conhecerem a Cristo, irmãos? Como? Com as minhas obras. E às vezes as minhas obras falam muito mais do que as minhas palavras. Eu posso falar muito bonito, mas as minhas obras não testificam aquilo que eu falo. Então quando você trata bem as pessoas, não é você passar a mão na cabeça das pessoas, mas também não é você castigar as pessoas. Quer ver uma coisa que nós fazíamos muito, eu estou aqui há mais ou menos 30 anos em Timóteo, e eu presenciei isto, não só presenciei, como eu já fiz isto, uma pessoa era excluída da igreja, uma ovelha que saiu do aprisco. Quando nós vimos passar no meio da rua no dia seguinte, o que nós fazíamos? Virávamos o rosto para aquela pessoa, como se ela fosse o resto do, como é que chama? Do cocô do cavalo. Do cocô do cavalo. Nós fazíamos isso, mas nós não devíamos fazer assim. Foi o que nos foi ensinado. Nós não podemos fazer parte do erro, mas ela é um ser humano que precisa da nossa ajuda. Porque se nós cuidarmos somente dos que estão dentro de casa, irmãos, Jesus diz, eu vim para os que estão enfermos. É uma pessoa enferma. Ela precisa ser cuidada. Mas nós, com o nosso egocentrismo, o nosso ego, o nosso olhar só para nós mesmos, só para as nossas feridas, nós só pensamos em nós. É por isso que nós precisamos. E o que isso pode impactar na sociedade, complementando a pergunta do Adriano, isso vai impactar tanto na sociedade que as pessoas vão olhar para nós. Nossa, eu ouvi dizer que aquele sujeito era assim e ele agiu desta forma.
Quantas vezes, amados irmãos, eu vou falar de mim mesmo, quantas as vezes já fui julgado pelas pessoas, porque elas ouviram dizer, mas depois que conviveram comigo, viu que aquilo que elas ouviram não era verdade. Assim comigo, assim com o Luiz, assim com você. Então, as nossas obras, elas vão fazer um efeito tão forte em nossas vidas, naqueles que estão próximos a nós, nossos familiares, e nas pessoas, até mesmo aquelas que nós não conhecemos. Então, quando eu for a um supermercado, quando eu for a um cartório, quando eu for a qualquer tipo de comércio, vou envolver com as pessoas, eu preciso tratá-las com o máximo de amor possível, com o máximo de ternura, com o máximo de respeito e com o máximo de ousadia, de autoridade para repreender, de acordo com o Salmo 15. Não aceita afronta contra o inocente. E quando aparece um sujeito que se posiciona, que fala com força, com verdade, com respeito, certamente, a pessoa já, peraí, está com raiva. Isso não é raiva, é posicionar contra o pecado, posicionar-se contra a podridão, o apodrecimento da sociedade em suas várias dimensões. A corrupção. O tempo está acabando, irmãos. Como é que a gente faz? Acaba aqui ou continua mais? O que vocês acham? Fala a mim, por favor. Empolgou, irmãos. Aqui a irmã Leciane fala, amar um amigo é fácil. Quero ver amar um inimigo. Uma pessoa que tem ódio de mim. Na verdade, irmã Leciane, isso é muito interessante. Quem é o inimigo? Quem é o meu inimigo? Às vezes o meu inimigo, para mim, talvez para alguns de nós todos, alguns de nós, pode ser alguém que discorda do que eu penso. Ele não é meu inimigo, ele apenas discorda do que eu penso. Entendeu? Isso pode ser o nosso inimigo. Eu gosto de... eu ouvi dizer esses dias de uma pessoa que não gosta que os adolescentes, crianças, brincam de bola. Não gosta. Mas às vezes na sua casa o seu filho pratica algo que é contrário ao ensinamento da igreja. Mas então ele bate porque o rapaz, alguém brinca de bola. Os filhos dele, os parentes dele não brincam de bola não. Mas pode brincar de outra coisa que a igreja condena. Então assim, o que é meu inimigo? Às vezes é porque contraria aquilo que eu penso. E contrariar o que eu penso não é meu inimigo. Eu tenho que ter o meu pensamento baseado nas escrituras, naquilo que eu creio como verdade. E o que é verdade? Às vezes a minha verdade não é a verdade do presbítero Luiz, porque ele pensa e tem o pensamento dele, tem as ideias dele. Vamos lá, continuando. Aqui tem o filósofo Maxwell. Nossa, Maxwell. Terraplanilson. Quando ele vem, olha só. Jesus fez uma pergunta interessante. E por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Posso me considerar servo desse Senhor Jesus se não faço o que ele diz? Obviamente que não. Aí que está a demanda desta reunião de hoje. O propósito dessa reunião de hoje é de provocar você, provocar a nós, de nós realmente fazermos o que Jesus nos ensina. Porque é muito fácil nós irmos na igreja, cantarmos louvores, adorarmos a Deus e sentirmos a sua presença, a sua glória, maravilhoso. Mas e às 22 horas do dia, o que nós fazemos? O culto é no corpo, como o pastor já pregou aqui uma vez na igreja. O culto é no corpo. No corpo. O culto é quando eu estou sozinho com a minha esposa, com a minha filha, quando eu estou conversando aqui com alguém, com meu vizinho. Agora há pouco apareceu na igreja lá uma pessoa que estava mendigando, pediu um copo d'água. Eu não levei um copo, levei 2 uma vez. Porque é uma atitude de cristão. Então o pastor prega, eu preciso dar exemplo, porque eu sei que tem gente me olhando. Gente, muita. Vamos lá, Maxwell. Complementando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu curei. É verdade, é verdade. Irmã Ana Maria, ser imitador de Cristo e pensar o que Jesus faria em cada situação. Ana Maria, dessa Ana Maria Branca. Glória a Deus. Boas palavras, Luiz, irmão Nivaldo. Meus santos irmãos, vocês têm mais alguma pergunta? Senão, nosso tempo já esgotou. Na semana que vem você faz uma pergunta. Vem lá, Adriano, mais pergunta. Adriano, e o que ele diz? Qual é a sua marca? Para quem que saiu, Adriano? É uma resposta para o Maxwell? Eu não entendi, Adriano. O Maxwell tem um pensamento mais reformado. Cuidado. Meus amados irmãos, nós temos nesse instante 45 irmãos participando conosco.
nós somos gratos a Deus. Este número de irmãos na igreja nós não teríamos fisicamente por causa da questão da pandemia, né? Nós preferimos fazer aqui a live do que fazer na igreja, até porque evitarmos o máximo os irmãos saírem de suas casas. Na quinta-feira vamos estar cultuando a Deus a partir das 19h30 e no domingo pela manhã nossa escola bíblica e à noite o grande culto de louvor a Deus. E lembrando aos irmãos, Lucas capítulo 6 aí para você, Maxwell. Lembrando aos irmãos que às 3 horas da manhã, desperta lá, Maxwell, 3 da manhã, você e a Bruna. 3 da manhã lá é 1 hora da manhã, tá cedo. 1 hora da manhã, tá cedo, né, Maxwell? Então, às 3 da manhã, temos uma equipe de irmãos, 40, 50 irmãos participando dessa campanha de oração. Na próxima madrugada, nós vamos estar iniciando o projeto, a segunda fase, que é orar pela família. E precisamos orar muito. Irmãos, eu vou expandir mais um pouquinho, porque agora entrou o Jesus Moreira. Jesus Moreira é uma bênção. Pensa no Senhor abençoado. Ele e a irmã Elza Paulino são bênçãos de Deus. Então, eu quero falar algo para vocês. A pandemia, ela está provocando em nós não apenas as reações das enfermidades, dos problemas físicos, que são vários. Hoje imaginava-se que era só questão dos brônquios, dos pulmões, mas já há indícios de médico. Eu estava ouvindo hoje como é que chama aquelas podcast hoje da CNN, e achei interessante a palavra do médico. Essa pandemia ela é muito incerta, porque em alguns causa certas reações, em outros reações são mínimas, e em alguns não tem sintomas nenhum. Mas o que eu quero dizer não é sobre a pandemia em si, sobre as questões do aspecto físico, mas do aspecto emocional. Porque nós não estávamos muito acostumados a ficar em casa. Nós não estávamos muito acostumados a ficar com nossas esposas, nossos filhos em casa. A sogra. Diz o Luiz que estava muito acostumado a ficar com a sogra em casa. E isto traz reações psíquicas fortes em nossas vidas. Então, alguns estão depressivos, outros estão em estado de estresse elevado, além de outros sintomas que nos fortalece, nos dá o desejo de estarmos fazendo uma semana de oração pela família, para que Deus possa fortalecer, para que Deus possa sustentar, para que Deus possa dar graça aos irmãos e às irmãs. Então eu convido a você, diz aqui, irmã Cristina, não perca a oração das 3 da manhã, está sendo uma bênção, uma maravilha. Hoje a irmã Kelly orou por nós, foi um céu aberto. E eu convido a você para estar orando conosco nas 3 da manhã. São 21 dias, estamos no 7º, agora no 8º dia dessa próxima madrugada, orando juntos em nome do Senhor Jesus. Se você tiver um pedido de oração, você pode encaminhar para o nosso zap ou colocar aí no comentário desta live, que depois eu vou estar analisando, eu vou escrever e de madrugada eu vou estar orando por você, junto com meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora agradecer a Deus por essa oportunidade. Se você tiver alguma ideia, porque na próxima estudo vai ser dessa forma aqui, ok? Vamos trazer temas. Se você tiver um tempo para discutir, para trocar ideia, para ser ensinado pelo pastor, pelo obreiro que vai estar conosco, vai ser de bom grado receber a sua proposta, a sua ideia. Bom, o pastor Rebito Luiz vai estar orando por nós nesse momento, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar encerrando aqui a nossa live desta noite. Olha, outra coisa que eu estou fazendo, eu não estou deixando a live gravada, eu estou apagando as lives. Sabe por quê? Para dar honra a você que está participando esta hora na live. Eu quero honrar você. Então eu não acho justo. Quem quer participar, participa agora, neste horário, como se estivéssemos na igreja. Tá bom? Deus abençoe. Irmão Ilmar está parabenizando o irmão Luiz. Deus abençoe o irmão Ilmar. E a irmã Naingrid pede oração por ela e pela prima que mora em São Paulo.
Lembrando, irmãos, que nós lemos o texto hoje de sal da terra, que é o de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Nunca esqueça disso. Depois, acrescento, como o irmão Adriano trouxe ao tema, nós também somos luz do mundo. E isso é um ensinamento de Cristo, direto dele. Então é algo imperativo. Vós sois. Atentemos para isso, tá, irmãos? Vivemos nesse mundo sufocado. Um mundo que caminha cada dia a passos largos para deteriorar mais e mais. Mas nós fazemos a diferença nesse mundão. Ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Obrigado, Jesus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui nessa noite. Deus, que momento marcante em nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ministrada aqui nessa noite, possa florescer em nossas vidas. Amém, Jesus. E nós possamos praticá-la, Senhor. Nós temos que ser um cristão praticante, Pai, não um cristão nominal. Ó Deus, rendemos graças ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua salvação. Que nós possamos ver diferença na vida dos outros, temperando o Senhor como sal dessa terra. Deus, como luz desse mundo. Deus, que logo mais às 3 da manhã, Senhor, nós possamos estar despertando para falar contigo, chorando a teus pés, clamando a ti, Senhor, enchendo da tua graça. Sulibicante o lamanai, si balabalás. Ulibicante o lamanai. Espírito do Deus vivo, que nos sonda, que nos conhece, que nos capacita. Espírito Santo, que eu, Luiz, seja um cristão diferente nessa terra, Senhor. Espírito do Deus vivo, Sulibicante o lamanai, si balabalás. Oh Deus de poder e graça, a autoridade está sobre as tuas mãos, Senhor. Todo o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande e eterno amor do nosso Deus e a doce comunhão do Espírito Aleluia. Santo repouso sobre Glórias cada um a de nós. Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a Maria Isabel. Vamos estar orando, viu, querido? Vamos estar orando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar aqui pela Maria Isabel de madrugada também, viu, irmão Flaviano? Amém. Glória a Deus. Vanessa, vamos orar por ela também. Flaviano está aqui? Flaviano está. Flaviano, vem aqui também. Você tem um conhecimento bíblico muito bom. Deve ser obreiro. Vem cá, participar conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos orar também pela Vanessa na Ingrid. Deus abençoe a todos. Tenham um dia, uma noite abençoada. Até daqui a pouco, às 3 da manhã, quando vamos estar buscando a face do Senhor por mais uma vez. Amém. Deus te abençoe e te guarde.